Mas tem o pequeno outro lado da história. Se eles quiserem deslogar você, você nunca mais faz nada. Tá? Então, por isso que na Europa, nesse instante, a grande disputa dos direitos civis na Europa nesse momento é o dizer não à identidade digital. Porque se você tiver uma identidade digital, você pode ser simplesmente cancelado pelo governo, pelo quem quer que seja, e você desaparece instantaneamente. Tá? Porque a identidade digital, o cara tem acesso ao seu banco, tem acesso à sua casa, tem acesso ao seu banco, tem acesso à sua casa. Quando surgiu a internet das coisas, né? Meus filhos todos entusiasmados. Não, vamos comprar geladeira que fala. Eu falei, não. Eu não tenho o menor interesse. Um GPS na sua geladeira, ela não vai sair daqui. Eu não tenho o menor interesse de dialogar com o meu refrigerador. Exato. Não, mas ela vai ver que acabou o leite e vai comprar sozinha. Ele faz a lista de compras, né? Isso, mas 8 anos depois eu me vinguei dos 3. Porque eu falei, você viu o que está acontecendo? As geladeiras que falam, os micro-ondas que conversam com você, os camboribico, gravam tudo o que acontece na sua casa. O microfone deles grava o que está acontecendo no quarto, no banheiro, e eles começam a, estatisticamente, medir um monte de coisas. Nossa, Alexa, Alexa, se ela um dia ganhar corpo, Alexa, eu tô lascado. Eu ganhei de aniversário uma Alexa de um vizinho meu. Que eu xingo no aniversário dele eu dei para ele. Eu tirei da caixa, né? Quando foi o aniversário dele eu devolvi. Né? Ele falou, pô, você nem abriu a caixa? Eu falei, não, abre você. Né? Porque é óbvio. Né? Isso faz lembrar o grande problema que a gente estuda em finanças corporativas, vocês trabalham no mundo corporativo, em governança corporativa, é o que a gente chama de problema de agência. Né? É você ter o interesse do acionista traduzido na execução do negócio. Né? E aí lembra o que o Nicolás está falando, que eles estão criando problema de agência para nós. Né? Quando você troca a agência pela conveniência, a agência passa a ser de quem tem esses dados. Pode deslogar porque você, primeiro, perdeu a capacidade de ser o agente do negócio. Eu não sei se é o Kahneman, eu não estou lembrando quem é que eu vou citar agora, mas o que ele fala que, o que você acabou de falar, a última fase do capitalismo, que é essa que nós estamos vivendo, é o capitalismo do stakeholder e do shareholder. O resto não importa. Então, quando você põe um sistema de inteligência artificial para decidir o seguro médico, tá? E você dá para ele um critério de otimização, lucro, ele vai matar um monte de gente, que é o que acontece nos Estados Unidos hoje em dia. Já está acontecendo. Não, já está acontecendo. Não, mas é que as pessoas não entendem como esses sistemas funcionam. O sistema, o 2001 Odisseia no Espaço é o melhor exemplo. Os caras tinham que chegar em Júpiter, né? Programaram o Hawker, o computador de bordo que o Kubrick criou, que tinha que chegar em Júpiter. Só que no meio da viagem, os caras que estavam hibernando morreram, porque o sistema de hibernação deu defeito. Os 2 caras que sobreviveram falaram, não dá para ir para Júpiter, nós temos que voltar. O Hall falou, não, de jeito nenhum, nós temos que ir para Júpiter. O que ele faz? Ele tenta matar os 2 caras que sobreviveram, porque a missão era chegar em Júpiter. Então, as empresas americanas estão fazendo, e no resto do mundo, estão fazendo o seguinte, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí, sistema, me ajude. O que eles fazem? Negam pedidos para paciente terminal, de câncer, o cara nega UTI. Na época da pandemia, na minha cidade, tinham pessoas que estavam morrendo de Covid e precisavam ser entubadas, certo? A pessoa recusava ser entubada porque sabia que se ficasse mais tempo na UTI, ia perder a casa. Então a família não ia ficar sem nada, ia ficar... Preferia morrer, e teve gente que morreu, porque se recusou a ir para a UTI, porque você vai para a UTI, acabou, se você não tem seguro-saúde. Entendeu? Então, esses sistemas, eles não têm moral, não têm ética, não têm empatia, e eles não são nem de longe inteligentes. Eles são otimizados para um resultado estatístico. Então, mas aí nesse efeito não acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E eu sei porque eu converso com muita gente de tecnologia que trabalha nas seguradoras, né? Nos planos de vida. O efeito do Luigi Mangione nos Estados Unidos, que a população já começando a enxergar isso, mas ali ainda foi tímido, né? Porque assim, ele fez o caso, foi num caso extremo, né? Tirou a vida do CEO do plano de saúde, mas não surgiram outros. Mas você reparou que ele virou um herói? Nas primeiras 24 horas da imprensa americana, o cara foi laudado como um herói, o Batman da modernidade, porque matou o vilão. Uma coisa de louco, né? O cara... Eu não concordo com nada que o CEO da empresa fez, mas não faz o menor sentido a gente sair atirando e matar alguém. Né? Mas olha onde a gente está chegando. Esse é um extremo de psicopatia, né? Que está se transformando num comportamento normalizável.
Então, o que esses caras fazem, esses que eu citei aqui, os Peter Thiels, os Kirimonskas, é sociopatia. É só ir no livro texto e ver lá o diagnóstico. É óbvio, é claro. Só que esses caras... Com toques de narcisismo. Né? Maligno, né? Maligno, né? E veja, o pessoal olha para o Trump e fala do Trump. O Trump é só o fantoche, é só o cara que está lá na... Sim. Mas tem toda uma estrutura... É o bobão que executa. Né? Que executa e que gosta de aparecer na televisão, né? Mas o problema lá é muito mais profundo. A geração mais jovem não vê perspectiva nenhuma. Porque você trabalha para uma grande empresa, você faz, né, contas, gera dinheiro. Em 24 horas você está na rua. E lá não é aqui, não tem lei trabalhista. Você tem 2 semanas de paycheck que eles te dão, seguro-desemprego que dura um certo tempo, mas você não consegue viver com ele. E aí? Porque até os currículos... Até mora em trailer. Isso. Não, você mora no carro. No carro. E tem uma região da minha cidade onde tem um mall que tem supermercado, centro. Sabe o que as pessoas fazem? A academia. Tem academias populares, são muito baratas. $45 por mês, $50 por mês. O cara mora no carro, no estacionamento da academia. É o parking lot. Então, de manhã, ele vai lá, toma banho, faz a academia, toma banho, vai trabalhar, à noite ele volta, porque é ilimitado, você pode ir várias vezes na academia, ele vai lá, usa banheiro e tal, ele dorme e vive no carro. Nossa. No carro. Porque o carro é o último asset que o americano médio, ele perde a casa, mas ele não perde o carro, porque senão você não pode trabalhar. Você nem consegue andar no país, né? Não tem um transporte público. Lá. Não, na minha cidade não tem nada. Então, se eu não tivesse um carro, eu mudei do lado da universidade, mas quando eu morava 10 milhas de distância, se eu não tivesse um carro, eu não chegava lá. Um ônibus você tem que andar até uns... E aquilo que eu falei, né? Eles ficam discutindo o conceito de liberdade com o chinês, né? Exato. Mas aí o chinês não é livre. Bom, o TikTok foi uma revolução. Porque o TikTok chega nos Estados Unidos, há uns poucos anos atrás, e começa a mostrar o que são as cidades chinesas. O fato de que o cara tem seguro de saúde do estado lá e, né, chega no consultório, tem que pagar um copay que é $10, né? Quando lá, o meu plano de saúde, eu tenho que pagar $1.000 se eu for pronto-socorro de cara, sem fazer nada, né? Então, começaram a mostrar o que eram as cidades chinesas, o que eram as universidades. Saiu um ranking agora, eu não levo isso muito a sério, mas saiu um ranking das top 10 universidades de citações da literatura científica. Só high-tech, tá? 2 americanas, 8 chinesas. 8 chinesas, eu vi isso aí. Harvard caiu para 3º lugar. Tá? As 2 primeiras universidades chinesas em cidades que você não falaria que são, né, as maiores cidades. Porque antes também já tinha muito... As universidades americanas já estavam no topo ainda, né? Nos últimos 10 anos e tal. Só que muito com também estrangeiros, né? Os próprios chineses. Claro. Pessoas do mundo inteiro foram para lá. Se você tirar os estrangeiros da Universidade Americana, na Faculdade de Medicina, onde eu trabalhei 28 anos, tá? Acaba. Acaba, porque o americano médio não quer fazer um PhD. O cara não quer pagar o preço de ficar 4 anos queimando o óleo da meia-noite, como a gente fala lá, né? Midnight Oil, para ter um PhD em neurociência ou em alguma ciência hard. O cara quer ir para o mercado financeiro. Teve um amigo que comentou, por que tantos CEOs da Índia, né, nas grandes empresas e tudo mais? Aí eu falei assim, é um país super populoso, mas é uma questão estatística. Nascem mais crianças superdotadas na Índia do que nascem crianças nos Estados Unidos. Não, eu acho que nem é isso. Eu acho que primeiro, se eles vieram da Índia, eles vieram dos ITTs. São as melhores escolas de engenharia do mundo, tá? É isso mesmo. Segundo, se eles são primeira geração de gente que veio... Né? Esses moleques estudam... Eu tive vários alunos indianos ou primeira geração americana de filhos de indianos. E workaholic também, né? Tinha um cara no meu laboratório... Eu gosto de trabalhar até de madrugada, né? A gente brinca que neurocientista é que nem astrônomo, porque você registra neurônio e à noite não tem gente no departamento, telefone não toca, não tem rádio, né? Muito bom. E você registra neurônio, que é um sinal elétrico super pequeno, e qualquer interferência você perde o sinal. Então, os experimentos de neurociência, pelo menos da minha geração, são feitos de madrugada, de noite, de madrugada. Tinha um indiano. E eu saía do laboratório 2, 3 da manhã e aparecia lá às 11 da manhã do outro dia, 10, 11 da manhã. E eu comecei a notar que esse menino, todo mundo tinha ido embora, eu estava lá escrevendo um paper, 2 da manhã, e o moleque lá no escritóriozinho dele, quando ele me via todo sorridente, né, dava tchau. Um dia eu cheguei, fulano, você é casado, você tem um filho de
O que acontece? Ele falou, não, se o senhor está aqui, eu não vou embora. Quando você ouviu isso na sua vida? Eu nunca tinha ouvido. O moleque, e não era puxa-saquismo, não. É porque ele achava que se o chefe do laboratório estava lá até as 2 da manhã, ele tinha que estar até as 2 da manhã. E esse moleque deu um salto, mas um salto, ele veio do nada, tá? Por quê? Porque estava nos bones dele, no osso dele, que queria ser cientista, entendeu? Porque a família dele nunca teve um cientista. Nunca ninguém na vizinhança dele imaginou que sairia um cientista daquele lugar. Né? E aquela era a oportunidade da vida dele. Né? Então, esses exemplos eu não via na juventude americana mais. Eu via nos imigrantes. Eu via na molecada da China, da Índia, do Japão. Né? Era uma coisa impressionante, a dedicação e o entusiasmo. Qual que é o impacto do capitalismo na ciência? Obviamente, de um lado ele vai super avançar alguns quesitos, mas de outros ele entra como um competidor de mentes muito grande do que poderia ser bom para a sociedade, não? O capitalismo moderno matou o ethos científico, a ética científica. Porque hoje boa parte dos moleques que eu comecei a dar aula na Duke queriam ter uma startup deles. Eles não estavam ali para melhorar a condição humana ou fazer alguma coisa. Não. Eles por isso, hoje no Brasil, um Uber ou uma pessoa que trabalha como freela, talvez vai ganhar mais do que um bolsista nos primeiros anos de ciência, talvez. Mas aí o nosso problema é diferente. A ciência no Brasil nunca foi considerada estratégica. E eu estou falando, não interessa que lugar do espectro ideológico você está, tá? Nós vimos na pandemia isso. Eu recebi ameaça de morte, trabalhando de graça num comitê